Fala aí, Guidoano. Só de boa com vocês? Tudo na tranquilidade? Beleza. Fala, cachorrada. Os cachorros estão aqui dando um bom dia para vocês. Desejando o que, Simone? Boa aula, né? Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui. Hoje, se eu não me engano, é 4, né, do mês 6 de 2020. Nossa aulinha de quinta-feira, né? Pessoal, para finalizar o nosso capítulo, né, que nós estamos trabalhando do início da República, na República Velha, da Primeira República, faltam falar sobre as revoltas, os movimentos sociais. Aqueles 41 anos, né, da Primeira República, pessoal, que vai de 1889 até 1930, o Brasil conviveu com muitas, mas muitas revoltas, muitas guerras, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas lutaram, pegaram em armas, morreram, né? A violência muito grande. Vocês vão ver que o governo brasileiro sempre agiu de modo muito violento, né, contra a população, principalmente a população mais pobre, principalmente a população mais carente, pessoal. Então vamos lá. Nós vamos ter 2 vídeos para falar sobre esse final aqui. Nesse vídeo aqui, nós vamos tratar sobre os aspectos gerais e nós vamos tratar sobre as revoltas no campo, Guerra de Canudos e o cangaço. Aqui, pessoal, nós já temos que colocar um outro tópico, né? Que são as revoltas nas cidades. Eu vou apagar aqui porque está muito feio, né? Então, depois quando chegar aqui, na hora de vocês copiarem, você coloca o tópico para mim. Revolta nas cidades, tá? Na hora de colocar aqui, acabou que me empolguei e não lembrei desse subtítulo. Mas enfim, esses 2 primeiros movimentos que nós vamos estudar, uma guerra que aconteceu no Brasil entre os anos de 1895, 1896 até 1897. Guerra de Canudos, aconteceu na Bahia. Nós veremos por aqui. Iremos falar um pouquinho sobre o cangaço, cara. O cangaço é uma coisa muito interessante, né? É um grupo de bandidos que viviam no Brasil, no sertão do Brasil. Durante anos e anos viveram, né, a própria lei. Viveram o que nós vamos chamar aqui de vida da espingarda, né? Depois nós iremos falar das revoltas que acontecem nas cidades, né? A revolta da chibata, revolta que acontece dentro da marinha, entre os marinheiros. Nós falaremos sobre a revolta da vacina e falaremos sobre a formação da classe operária. Então no outro vídeo falaremos sobre a revolta da vacina e a formação da classe operária. Ok, pessoal? Esses são os tópicos. Ah, professor, isso aqui, essa aula de hoje, as revoltas sociais, elas vão cair no simulado? Olha, pessoal, apesar de estar lá no mesmo capítulo, eu não vou cobrar no simulado de segunda-feira conteúdo sobre isso aqui. Mas faz parte do nosso capítulo, nós temos que continuar o nosso conteúdo, né? Então vamos lá. Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembram que nós falamos que durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil passou lá quase 40 anos sem acontecer grandes guerras, sem acontecer grandes revoltas? Tirando a Guerra do Paraguai, que foi contra outro país, né? Não tinha grandes revoltas aqui no país, aqui no Brasil. Mas logo que cai Dom Pedro II e o Brasil começa a ser uma república, começa a ser governada pelos presidentes, nós teremos um monte de conflitos, um monte de revoltas, um monte de eventos, né,
que vão acontecer aqui. Então, pessoal, por que as pessoas se revoltavam? Por que um monte de pessoas pegavam em armas, saíam nas ruas, né, brigavam entre os outros, tentavam tomar o poder, tomar as cidades, tomar os países, né? Por que acontecia essas revoltas, essas guerras? Vamos ver aqui. O primeiro tópico, pessoal, que eu coloquei é a gigantesca desigualdade social. Mas, professor, o que é desigualdade? Igualdade, quando nós temos uma relação de iguais. Desigualdade é uma relação de desigual. Então, olha só, o Brasil até hoje é um país muito desigual. Existem poucas pessoas que são ricas e a maioria dos brasileiros são pobres, né? Desigualdade social é principalmente essa relação. No Brasil havia pouquíssimas pessoas que eram os donos das fazendas, alguns comerciantes que eram muito ricos, né? Eram a elite financeira, os donos de fazenda de café, os donos de fazenda de açúcar, de cacau, de tabaco. E a maioria da população era não pobre, era muito pobre, passava fome, morria de doenças bobas, né, que são fáceis de tratar, mas não tinha escola, não tinha estudo, não tinha bons empregos, não tinha nenhuma lei que protegesse essas pessoas. Pessoas viviam num estado de miséria mesmo, de pobreza muito grande. Além disso, pessoal, nós vivemos num país que hoje ainda é preconceituoso, mas naquela época, 130, 120 anos atrás, era muito mais. O Brasil, quando ele começa a república, tinha acabado de terminar a escravidão. Tinha pouco mais de um ano que tinha ocorrido o fim da escravidão. Mas você acha que as pessoas negras, os ex-escravos, eles passaram a ser tratados igual aos brancos ricos? Não, pessoal. Né? Os mestiços, filhos de escravos, filhos de negros, filhos de indígenas, eram pessoas discriminadas, né? Sofriam bullying, não conseguiam os bons empregos, não conseguiam estudar, enfim. Fome e carestia. Professor, fome eu sei o que é, mas carestia eu nunca ouvi. Carestia, pessoal, é uma palavra que se usa quando há uma falta de abastecimento. Como assim, professor? É uma falta de produtos. Imagine, pessoal, que acontece aqui no Brasil uma greve dos caminhoneiros, né? Uma greve dos caminhoneiros que transportam a maior parte dos produtos. E aí começa a faltar produtos básicos no supermercado. Você vai no supermercado comprar pasta de dente e não acha pasta de dente. Por quê? Porque não chega no mercado. O mercado não está abastecido, então é uma falta de abastecimento. Você até tem dinheiro, você quer comprar o produto, mas não tem esse produto, né? Faltava muita coisa, produtos básicos eram raríssimos, né? As pessoas viviam nas regiões mais pobres do Brasil, né? Uma miséria muito grande, faltava itens básicos, faltava talheres, faltava pratos, né? As pessoas tinham que improvisar e etc. Os coronéis que nós vimos eram os mais ricos proprietários, as pessoas mais poderosas. Eles dominavam quase todas as fazendas, quase todas as terras eram dos coronéis. E os coronéis, né, eles usavam a violência muito grande contra a população, pagavam muito pouco para seus funcionários. Então, as pessoas, elas viviam uma situação muito ruim, sem contar o preconceito, né? Preconceito em relação aos ex-escravos, preconceitos em relação aos descendentes de indígenas, né? Então, há um monte de pessoas que são excluídas, que são consideradas quase que subcidadãos, não são vistos como cidadãos de fato. Se a situação era ruim, na época, na zona rural, era ainda mais pobre.
as pessoas viviam num estado de miséria muito grande. Isso vai fazer com que houvesse conflitos. Quando há muita miséria, começa a ter roubos, assaltos, mortes, violência. Quando não tem polícia, quando não tem lei, né, as pessoas vão acabar fazendo atos ilegais. Quando não tem emprego, quando as pessoas não têm salários, né, muitas delas recorrem a crimes e etc. Então, a situação era muito ruim. E na zona rural, no campo, vai explodir uma guerra muito importante, que é a chamada Guerra de Canudos. E vai acontecer um outro movimento, que não foi uma guerra só, foi o cangaço, né? O cangaço, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, ok? Vamos lá. Pessoal, a primeira grande guerra que acontece no Brasil durante a República é a Guerra de Canudos. Professor, mas por que Guerra de Canudos? Canudos é o nome que se deu, né, ao lugar onde aconteceu a guerra. O exército do Brasil chamava a região lá onde aconteceu a guerra de Canudos. As pessoas que viviam lá chamavam a cidade de Arraial de Belo Monte. Cidade de Belo Monte. Belo Monte era o nome da cidade. O exército chamava aquela região de Canudos, por causa de um tipo de capim que nascia lá. E aí, pessoal, acabou ficando conhecido como a Guerra de Canudos. Por que aconteceu uma guerra no sertão, no interior do Brasil? Vamos lá. Vocês sabem, hoje, aquela região do sertão, do interior do Nordeste, sofre muito com a seca, né? Falta chuva, a caatinga, muitas das vezes tem pouca chuva no ano, e aí você tem um sério problema, porque falta água, os animais morrem, né? Aí isso gera um problema gigantesco, as pessoas têm que deixar as suas casas, porque está todo mundo morrendo de fome, não tem água, não tem vida, né? Pessoal, aquela região era muito pobre, mas muito pobre mesmo. E no meio dessa região toda, vai existir um cara chamado Antônio Conselheiro, né? Na verdade ele não chamava Antônio Conselheiro, mas esse é o apelido que ele recebeu. Esse cara aqui, ele abandonou a sua vida, ele tentou ser comerciante, ele tentou ser professor, e aí ele vai abandonar a vida, abandona a família e começa a andar a pé pelo Brasil, pelo sertão do Nordeste, como se fosse um mendigo, mas ele passou a andar assim, né, com um cajado, e ele passava a pregar a palavra de Deus. Ele não era da igreja, ele não era padre, mas ele andava como se fosse um monge, como se fosse um andarilho religioso, né? Um padre ali, um missionário. E esse cara começou a ganhar muito respeito entre a população mais pobre, população que vivia isolada, lá no meio daquelas fazendas da caatinga seca, né? O Antônio Conselheiro recebe esse apelido porque ele ficou famoso por dar bons conselhos. E aí, cara, ele ficou 20 anos andando de cidadezinha em cidadezinha. Ele reconstruía os cemitérios das cidades, ele reconstruía as capelas por onde ele passava, as igrejinhas. E muitas pessoas começaram a abandonar suas casas e a seguir, a andar junto com o Antônio Conselheiro. Ele virou uma espécie de líder religioso. É por isso que nós chamamos esse movimento de movimento messiânico. Esse Antônio Conselheiro, ele falava que Jesus estava voltando, que o Messias estava chegando, que as pessoas tinham que mudar imediatamente de vida para quando Jesus chegasse, estava perto, e as pessoas estivessem ali aptas a serem salvas. Centenas, milhares de pessoas começaram a andar atrás desse cara pelo sertão afora. Um fazendeiro lá, inclusive, deu uma fazendinha, uma antiga fazenda abandonada, para que eles pudessem se estabelecer. E aí, o Antônio Conselheiro, depois de 20 anos andando em cidade, passou por quase todos os 10 estados, 11 estados do Nordeste, vai parar e vai montar uma comunidade. Nessa fazenda que ele ganha de presente, que o povo ali recebe, vai surgir uma cidade chamada Cidade Arraial de Belo Monte. Nessa cidade, qualquer pessoa que chegasse
tinha que obedecer às regras do Antônio Conselheiro. Mas essa pessoa podia arrumar um lugar para fazer uma casa e ela teria um lugar para ela plantar para ela, coisa que aquilo nem existia. As terras todas eram dos fazendeiros, dos coronéis, né? Então, pessoal, essa fazenda, essa comunidade de Belo Monte começou a receber um monte de gente que fugia da seca, que estava tentando uma melhor vida ali, começou a ir para essa cidade. Chegava lá, tinha que seguir as ordens do Antônio Conselheiro, tinha que ser fiel da igreja que ele havia criado lá e podia ter um pedacinho de terra para plantar, podia ter um pedacinho de um lote para construir a sua casa e assim, todo mundo produzia o que conseguisse. Tinha que dar um pouco para a igreja e a igreja distribuía para as pessoas. O resto ele podia vender, ele podia fazer o que quisesse. Então muitas pessoas que eram funcionários, que viviam sob o poder dos coronéis, fugiram e foram para Belo Monte. A cidade, em 3, 4 anos, tinha mais de 25 mil habitantes. Ela começou mais ou menos com 1.000 habitantes, assim, 2.000 habitantes, né? Pessoas que seguiam o Antônio Conselheiro. E aí as pessoas começaram a ficar lá, começou a dar certo, milhares de pessoas começaram a ir para essa cidade, para Belo Monte, começou a crescer, começou a ser uma cidade grande, começou a ser uma cidade importante lá. Só que vai começar um problema. O povo lá do Antônio Conselheiro, de Belo Monte, vai comprar uma madeira, o cara não entrega madeira, aí eles invadem a fazenda desse cara e pegam essa madeira e matam as pessoas, e aí começa um conflito entre os grandes fazendeiros da região e a cidade de Belo Monte. Os grandes fazendeiros não gostavam da cidade de Belo Monte porque os seus funcionários estavam fugindo para aquela cidade lá, né? Os grandes fazendeiros não tinham nem mais funcionários para empregar, né, para manter o seu poder ali, os seus jagunços, né? Então não gostava de jeito nenhum, nem do Antônio Conselheiro. A Igreja Católica também não gostava do Antônio Conselheiro não. Por quê? Porque ele não era da igreja, ele não era um padre, né? Ele era uma pessoa comum que começou a pregar e falar de Deus e começou a se comportar como um santo, né? Como uma pessoa que andava descalço e vivia fazendo jejum, não sei o que. A igreja não gostava dele não. Por quê? Porque ele não era da igreja, ele não pagava os impostos da igreja. E tem um terceiro detalhe, ele era monarquista, ele era a favor do Dom Pedro II, ele falava isso. Ele falava que ele era a favor do Dom Pedro II e ele falava que a república, né, que vai decretar o Estado laico, quando os presidentes começam a governar, eles separam a igreja da política. O Antônio Conselheiro, ele era muito religioso, então ele se considerava monarquista, ele se considerava a favor de Dom Pedro II, ele tinha que voltar a Dom Pedro II. Cara, né, então quando você vai desagradar os maiores fazendeiros, quando você desagrada a Igreja Católica e quando você desagrada o governo, né, republicano, os presidentes, não vai dar certo. Vai começar uma guerra, o exército vai mandar 4 expedições, 4 tentativas de derrubar essa cidade. A primeira, a segunda e a terceira tentativa fracassaram, o exército perdeu feio. Professor, mas como que um bando de sertanejo, um bando de pessoas que viviam no sertão, vai ganhar do exército, que tem armas, que tem canhões, etc. Pessoal, o exército não conhecia a região, não tinha mapas da região. O exército achava que ia chegar lá e só tinha caipira morrendo de fome. Então eles subestimaram os rebeldes. E as pessoas que viviam em Belo Monte sabiam viver no sertão. Então elas se escondiam, atacavam à noite, enfim. Cada vez que o exército perdia, o povo pegava as armas, os canhões, de modo que a cidade de Belo Monte foi se armando. Aí, cara, em 1897, o presidente, na época, Prudente de Moraes, ele manda mais de 5.000 soldados cercar a cidade de Belo Monte. O exército brasileiro vai bombardear a cidade,
vai destruir a cidade inteira. Vão ser quase 3 a 4 meses de guerra, quase todo dia, combates diários. Belo Monte, que chegou a ter 25 mil habitantes, quando terminou a guerra, tinha 62 pessoas, 4 homens, o resto são mulheres. Então, o exército vai devastar aquela região, porque consideravam aquelas pessoas rebeldes. Por que eles eram rebeldes? Porque eles não seguiam as normas, porque eles não seguiam as regras. Antônio Conselheiro não pagava imposto para a igreja, Antônio Conselheiro não pagava imposto para o governo, porque o governo era da república e ele era contra a república. Os fazendeiros não queriam deixar aquilo lá porque perdia o poder dos seus funcionários, perdia o poder e a influência sobre as pessoas que dependiam, desses coronéis. Então o governo vai estraçalhar uma cidadezinha no interior do Brasil, no interior do sertão da Bahia, uma cidadezinha composta por pessoas pobres que fugiam da seca, que queriam uma vida melhor e que acharam nessa cidadezinha um pouquinho de mais qualidade de vida. Lá em Belo Monte era proibido a bebida, era proibido prostituição, era proibido jogos, dança, essas coisas, era bem rígido, não era brincadeira não, O Antônio Conselheiro obrigava, você tinha que ir na missa todo dia, etc. Só que as pessoas tinham liberdade, não eram chicoteadas. As pessoas podiam plantar, podiam criar os seus animais e ser o dono daquela produção. Então elas podiam vender, elas podiam ganhar uma graninha. E aí o governo não aceitava, isso. Começaram a chamar essas pessoas de fanáticos, de monarquistas, de rebeldes. E aí o governo vai e mandando tropas, vai destruir essa cidade. Hoje só resta os escombros de Canudos. Foi a maior guerra civil, Estima-se que mais de 20 mil pessoas morreram nessa guerra. 25 mil, a grande maioria delas pessoas pobres, miseráveis, sertanejos, pessoas que viviam no sertão, que queriam apenas uma melhor condição de vida. Essa guerra é importante para você perceber como que o governo lida com as pessoas pobres, principalmente com essas pessoas pobres, não querem mais continuar sendo pobres, quando elas querem ter um pouquinho de mudança na sua qualidade de vida. A Guerra de Canudos, inclusive, tem um filme muito bom, um filme brasileiro, chama Canudos, que mostra mais ou menos como foi esta guerra. Talvez você poderia assistir com os seus pais, para você aprender um pouquinho mais sobre esse importante acontecimento na história do nosso país. Pessoal, o outro movimento que eu vou colocar aqui para vocês é o cangaço. O cangaço não foi uma só guerra, o cangaço foi um período, foi um movimento de vários grupos armados que viviam no sertão também, no mesmo sertão nordestino, na região do chamado Polígono da Seca. Pessoal, espera só um minutinho. Um dos personagens mais famosos do Brasil é o Lampião, Esse cara que está aqui olhando para você, até a pessoa que parece ser tranquila, foi o maior bandido do Brasil. Ele não era considerado um bandido comum, um ladrãozinho comum. Até porque, quando você vê um bandido comum, uma das coisas que eles tentam fazer é se esconder, O bandidinho, quando vai assaltar lá, ele tampa a cara. Aqui não. Nós falamos de banditismo social. Pessoal, numa região violenta, longe, no interior, isolada, onde a valentia de uma pessoa, a bravura dela, era símbolos de hombridade, de ser homem, de ser macho, onde o trabalho da pecuária fazia com que as pessoas que soubessem domar um cavalo, andar a cavalo bem, pessoa que fosse boa na faca, que soubesse castrar um boi, que soubesse matar uma pessoa ali se fosse preciso, era visto como uma pessoa valente. Nesta região do Brasil,
150 anos atrás, a lei era a lei da violência, a lei do mais forte, né? E nessa região você vai ter um grupo, vários grupos de pessoas que viviam uma vida bandida, viviam uma vida de espingarda, viviam conforme as suas próprias vontades. Grupos armados que viviam fugindo e atacando cidades, atacando fazendas, lutando contra o exército, lutando contra a polícia e vivendo do que roubavam, do que extorquiam, dos sequestros. É uma época, pessoal, de muita violência, em que você vai ter um tipo de personagem chamado cangaceiro. Eles tinham uma roupa específica, um jeito de se vestir, usavam roupas de couro, né? Porque viviam numa região espinhosa, cheia de espinhos, de cactos, de árvores com espinho. Então usavam uma roupa de couro, usavam sempre as suas armaduras, as suas cartucheiras, né? Suas espingardas penduradas. Aqui nós temos uma imagem, pessoal. Na época as máquinas fotográficas não eram tão boas, né? Mas nós temos um grupo aqui. Ué, professor, é uma mulher? É, Maria Bonita também. Tá vendo o pessoal com as espingardas aqui apoiado, um chapelão grande? Cada um tem um chapéu diferente, tem um símbolo diferente, né? Isso aqui era a indumentária, os trajes desses bandidos sociais. Essas pessoas que viviam conforme a sua própria vontade. No sertão do Nordeste, durante muitos anos, grupos de bandoleiros viveram conforme a sua própria vontade e sua própria sorte. E de todos esses bandidos do Brasil, esse aqui, Lampião, é o mais famoso. É o guerreiro do sol, é o rei do cangaço, o rei do sertão. Pessoal, na região mais seca e mais violenta foi onde se desenvolveu esse movimento. O cangaço, grupo de pessoas que viviam uma vida de bandidos, de assaltos, né, e viviam fugindo da polícia, atacando pequenas cidades. Eram vistos como bandidos, como violentos, mas também eram vistos como heróis, porque os poucos que tinham coragem de enfrentar os coronéis, os poucos que tinham coragem de enfrentar os policiais, né? Então tinha até uma imagem, olha, ele é herói ou ele é bandido? Ele é um bandido social? Ele é um bandido porque as circunstâncias impuseram sobre ele? Eu não sei, né, se ele era um herói ou se ele era um bandido. Porque ele era um bandido, ele era, roubava, matava, mas também fazia coisas boas, né? E de todos os cangaceiros, Virgulino Ferreira é o Lampião. Lampião, pessoal, é o apelido que deram para ele, porque no meio do tiroteio, o rifle dele, a espingarda dele, atirava pá, 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 e o fogo que saía da espingarda parecia um lampião, né? Um lampião que trazia luz ali. E esse cara, o Virgulino Ferreira, pessoal, ele era cego de um olho, né? Cego de um olho, mas diziam que não errava um tiro, que era ótimo para atirar. Numa época em que ser o filho mais velho, ser o homem mais alto, eram símbolos de força, né? Ele era dos 3 irmãos o mais novo, o menor e o mais moreno. Mesmo assim, foi o rei do bando. Ele foi o único cangaceiro, o único chefe desses grupos de bandidos que durante mais de 20 anos governou um grupo que chegou a ter até mais de 100 pessoas, sem nunca tivesse uma revolta contra ele, um motim, uma tentativa de matá-lo. Inclusive os 2 irmãos mais velhos dele eram do bando dele e obedeciam às ordens dele, né? Virgulino Ferreira era um gênio dentro das suas possibilidades, né? E ele vai, durante mais de 20 anos, ser o mais importante bandido no Brasil, fugindo das tropas do exército, atacando cidades, roubando pessoas, atacando gente pobre, atacando gente rica. Ele não era o nosso Robin Hood, ele não roubava dos ricos para os pobres. Ele roubava dos ricos, roubava dos pobres, roubava para ele, dava um pouco para os pobres, mas roubava mais para ele. Quando o Brasil vai ficando mais moderno, quando as cidades vão crescendo mais, em 1930, 1940,
o exército começa a caçar esses grupos de bandidos, né? A perseguir esses grupos de bandido aqui. E aí vão acabar matando esses caras. O Virgulino Ferreira, ele tem uma novidade. Ele vai se casar com Maria Bonita, que vai pertencer também ao grupo de bandidos. É o primeiro grupo do cangaço que aceitava mulheres. E aí os outros membros do bando do Lampião também trouxeram mulheres. Então havia mulheres armadas que andavam com eles, que assaltavam, que lutavam contra os soldados, né? E Maria Bonita é sem dúvida a mais famosa. Tem uma musiquinha que é assim, Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruína, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra dos, sei lá da onde, né? Dominava uma fera perigosa. Falava então de Virgulino Ferreira, um personagem muito comum. Lá no Nordeste ele é muito famoso, tem um monte de livros sobre ele. Existe filmes sobre o cangaço também aqui no Brasil. Tem um filme bacana na Netflix, mas vocês não podem assistir não. Não vou nem falar o nome. Beleza, pessoal. Olha só, eu vou encerrar esse vídeo aqui porque está ficando muito longo já. Depois eu termino com você as revoltas na cidade, ok?